ginástica, fisioterapia, pilates, nutricionista, bistrô com lanches, lojas de suplementos e materiais esportivos. Isso mesmo, você não ouviu errado. Tudo isso em um lugar só. Aguarde, em breve, em Maravilha. 10h25, Centro de Atendimento Psicossocial de Maravilha fala sobre campanha Setembro Amarelo. A entrevista de hoje é com a nossa colega Diana Heinz. Bom dia, Diana. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes do Atualidades. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, que fala sobre a valorização à vida. Hoje a entrevista é com a psicóloga do Centro de Atendimento Psicossocial de Maravilha, o CAPS, a Ana Paula de Oliveira, e também com a coordenadora do CAPS de Maravilha, a Solange Balestreri. Bom dia, sejam bem-vindas à Rádio Líder e eu começo a entrevista com a seguinte pergunta para a Solange, que é coordenadora do CAPS. De que forma essa campanha se desenvolve em Maravilha e mesmo em meio à pandemia? Bom dia, Solange. Bom dia, Diana. Bom dia aos ouvintes da Rádio Líder. Então, é claro que esse ano é um ano atípico, né? Pela questão da pandemia, mas a gente trabalha assim com a questão da valorização à vida, não só no mês de setembro, mas ele é ele é trabalhado o ano todo. Porque a questão da saúde mental, a questão dos atendimentos das pessoas que estão, por algum momento, em sofrimento psíquico, no CAPS, ele ocorre o ano todo. A campanha do Setembro Amarelo, na realidade, é para lembrar, né? São como o Setembro Amarelo, tem o Outubro Rosa, então, são campanhas para lembrar e para ressaltar a questão da saúde mental. Mas o atendimento é feito e a valorização é feita o ano todo. E de que forma, então, o CAPS aqui em Maravilha consegue destacar essa campanha, seja em setembro ou no ano todo? Na realidade, o CAPS ele já vem há algum tempo, né? Que Maravilha é um serviço da Secretaria de Saúde, que vem há alguns anos, né? Trabalhando nesse sentido, com uma equipe. Na realidade, a gente destaca sempre a equipe que trabalha com a saúde mental. Nós temos médico psiquiatra, nós temos a psicóloga, nós temos a enfermeira, a técnica de enfermagem, a gente tem professores de arte. A educação física hoje não está se trabalhando, né? Porque não se pode organizar grupos, mas mesmo sem os grupos, o CAPS realiza atendimento. Por exemplo, a gente chama os pacientes, né? Além de todos esses atendimentos individual, também, se há necessidade, se o paciente acha necessidade, a gente chama individual, é feito um acolhimento, é feita uma conversa. Então, a gente trabalha nesse sentido. Ainda pensando sobre o atendimento e sobre a campanha do Setembro Amarelo, todas as limitações impostas pelas medidas de segurança adotadas por conta do coronavírus podem acabar agravando, gerando quadros de ansiedade e até depressão. Quem se sente assim pode fazer, Ana Paula? Bom dia. Bom dia. Então, nós no CAPS a gente trabalha com transtorno mental grave e persistente, enfim, e também atende lá no nosso espaço 2 psicólogas da Secretaria de Saúde. E o que a gente tem notado é que sim, Diana, realmente as pessoas têm desenvolvido quadros de ansiedade, né? Ainda mais nesse período. As pessoas já tinham alguns problemas, né? Algumas questões que têm se intensificado nesse momento. Então, a orientação que a gente tem a dar a essas pessoas é que elas busquem falar sobre essas emoções, busquem falar sobre o que elas sentem. Primeiro a gente precisa reconhecer o que a gente sente para então a gente começar a tratar, né, ou a falar. O que a gente orienta é que se esses sintomas se tornarem graves e persistentes, eles acabam impactando de forma negativa na vida do cidadão, né? A pessoa então deve buscar um atendimento específico para falar sobre isso. Durante a pandemia, o CAPS mudou um pouco também a forma de trabalho. Nós, além de atender, né, todos os nossos pacientes que a gente já tem, a gente acaba fazendo escutas pontuais de alguns pacientes que acabam nos procurando, porque
porque muitas vezes a pessoa precisa mesmo de uma escuta especializada, qualificada naquele momento. Então, a gente também está trabalhando com nessa linha, né? E quem precisa dessa ajuda, de que forma pode encontrar vocês? Então, o CAPS hoje, ele está no Novo Bairro, né? No posto de saúde do Novo Bairro. Nós tivemos essa mudança pela questão da pandemia mesmo, né? Que é onde estava o CAPS anteriormente, no ano passado. Hoje está sendo feita a triagem do Covid, então a gente se mudou para lá e o atendimento continua o mesmo. Então, se for álcool ou outras drogas, é portas abertas, né? A pessoa vem, procura. Se for algum transtorno, de preferência que procure a unidade básica, porque a gente precisa ter essa rede funcionando, né? Então, passa pela avaliação da unidade básica e, se há necessidade, se o médico avaliar da unidade básica, ele encaminha para o CAPS. Mas não que a pessoa não possa procurar o CAPS. Tá? Ela pode, a gente vai acolher, a gente vai conversar e a equipe avalia se há necessidade de ser acompanhada pelo CAPS. Então, hoje, o CAPS está no posto do Novo Bairro. Quais são os sinais que alguém pode ficar de olho em amigos ou parentes que indicam quadros de que a saúde mental está sendo prejudicada? Certo, então, como a Solange falou antes, a campanha é destinada ao mês de setembro, né? Mas a gente precisa falar disso o ano todo. Na verdade, assim, a gente precisa ficar muito atento aos comportamentos de quem convive com a gente, porque a pessoa pode demonstrar alguns sinais, né? Quais são os sinais? Ficar mais isolada, não querer conversar, a pessoa começa, algumas têm compulsão alimentar, outras começam a não conseguir se alimentar, dificuldade para dormir, medos, dificuldade de sair de casa, dificuldade de falar com as outras pessoas. Os sintomas, eles variam muito de uma pessoa para outra. O que a gente tem que sempre prestar atenção é que quem convive, né, um amigo, um familiar, enfim, notar se o comportamento daquela pessoa está muito diferente e tentar questionar com ela, então, o porquê está diferente. A gente lembra também que, às vezes, as pessoas acham que a saúde mental das pessoas só pode ser abalada diante de algum único evento, né? Mas a gente sabe que não, qualquer pessoa pode desenvolver algum problema relacionado à saúde mental por diversas situações. Então, não é porque aparentemente a pessoa não tem razões para estar daquele jeito, né, que ela realmente não tem nada. Então, a gente precisa ficar atento ao comportamento de quem convive com a gente. Esse é o melhor sinal, quando a pessoa demonstrar alterações de comportamento, então que a gente busque conversar com ela para identificar isso. Para encerrar a entrevista, de que forma podemos valorizar a vida? Certo. Então, a gente não tem uma receita pronta, né? Porque cada ser humano é único, né? É individual. Então, o que a gente orienta sempre é que a gente fique atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, a como a gente está desempenhando as atividades diárias. A partir do momento que realizar nossas atividades diárias se torna um peso para a gente, é importante que a gente fique atento a isso, né? Que a gente pratique o autocuidado, que a gente fala tanto hoje, né? E esse autocuidado também vai variar de uma pessoa para outra. O que às vezes é autocuidado para mim pode ser que não seja para você, mas que a pessoa fique atenta, né? Ao todo, que realize algumas atividades que faça bem para ela, que encontre agora nessa pandemia, nem que seja de forma virtual, né? Formas de se aproximar dos amigos, dos familiares, mas que cada um encontre em si, né? Algo que possa valorizar, mas a gente sempre fala do autocuidado, né? Fazer pequenas coisas que durante o tempo vão parecer maiores, né? E vão fazer bem pra gente. Eu agradeço a presença de vocês e fica um convite para a população fazer parte desse apoio de valorização à vida, não só em setembro, mas durante o ano todo, né? Só ressaltando, né, o que a Ana falou, mas também que não é só a pandemia que está gerando a questão da saúde mental, né? Porque hoje está bem, lógico, é um dos fatores, mas que a saúde mental é uma preocupação que já vem vindo há algum tempo e, com certeza, a pandemia também aumentou um pouco mais, né? Uhum. Mas que a saúde mental é uma preocupação e um cuidado que a gente tem que ter sempre. A gente sempre diz, né, enquanto nós que trabalhamos com saúde mental, a gente sempre defende de que a saúde mental também importa.
né? A gente não pode pensar só na saúde física, enfim, porque sem isso também não há saúde mental. Então, é importante que a gente não desvalorize o sentimento dos outros também. Eu acho que essa é, respondendo a tua pergunta de antes também, é uma forma de valorizar a vida, né? A vida da gente, a vida dos outros, que a gente não desvalorize o sentimento das pessoas, que a gente realmente ouça quando alguém precisar, né? E não entenda aquilo como um momento de fraqueza, enfim. Eu acho que buscar ajuda e falar sobre os seus sentimentos é um ato de coragem, né? Então, essa é a mensagem que fica e a gente se coloca sempre à disposição se alguém precisar lá do nosso serviço. Então, hoje a entrevista foi com a psicóloga do CAPS, Ana Paula de Oliveira, e com a coordenadora do CAPS de Maravilha, Solange Balestreri. Esta informação é um oferecimento do despachante Silva e da funerária Marmoraria Lang. Gilmar.